Olá, eu sou o Edu Magalhães, o seu amigo fit, e no episódio de hoje do nosso café eu quero apresentar pra vocês a Gisele Guimarães, minha melhor amiga, ela que já rodou a quase 40 países e mais de 100 cidades pelo mundo, vai trazer pra gente algumas dicas e falar um pouquinho sobre como essa motivação trouxe mais qualidade, né, na vida dela. Tudo bom, Tudo Edu? bom, Gi? Tudo! Ela, gente, ó, falar pra vocês, ela chegou de Portugal tem 1 ou 2 semanas? 2 semanas, Menos né? de 2, Menos 10 de 2 dias. semanas. Ela mora atualmente em Lisboa, em Portugal. E a gente ainda não tinha se visto. A gente está se vendo hoje na gravação do nosso episódio. E assim, parabéns pelo projeto. Acho que trazer qualidade de vida para as pessoas é algo muito importante hoje em dia. Então, compartilhar essas informações são muito legais. Então, tô orgulhosa de você. Sem dúvida. Obrigado por ter aceitado vir. Eu sei que o tempo aqui é muito curto, né? Que você tá visitando toda a família e com certeza aqui junto com esse amor que a gente vai ter, né, junto aqui em compartilhar as nossas experiências e matar a saudade é o que a gente vai compartilhar com vocês também. Então, sinta-se em casa aqui no nosso café e no nosso bate-papo, né, Gi? Obrigada. Gi, tô nervosa. Normal. E, Gi, fala pra gente uma coisa. Eu lembro de todo o início, né, de como começou o Instagram, de como a gente comentava, né, sobre o quanto você tem essa habilidade de olhar as fotos de viagens, de pensar em ângulos, né, para poder fazer a melhor vista, né, de algum lugar, uma vista única, assim, cores. E assim, eu queria que você falasse do seu ponto de vista, né? Da sua visão, assim, como para você foi receber isso, essas sugestões, né? E, de fato, colocar isso em prática, né? Como que foi para você? Eu vou contar uma mini historinha aqui. Eu não queria fazer isso no Instagram, não foi uma coisa pensada a princípio, mas eu ouvia muita piadinha. Tipo, eu viajava muito, então eu trabalhava e gastava todo o meu dinheiro viajando. E eu só postava as coisas de viagem no meu Instagram pessoal. E aí eu comecei a escutar muita piadinha, tipo, ai, você só viaja? Ai, quem banca suas viagens? Ai, queria ter um pai assim. Quem que tá por trás disso? Quem é o boy? E aquilo foi começando a me machucar muito, sabe? Tipo, como assim? Sabe? Por que alguém tinha que bancar minhas viagens? Por que não podia ser eu bancando as viagens? Sempre tinha que ter alguém por trás daquilo. E aí um dia eu cheguei e falei, quer saber? Talvez é melhor eu criar um Instagram, que assim eu consigo compartilhar minhas viagens sem nenhuma interrupção dessas piadas sem graças. E foi assim, quando meus amigos falaram, acho que você deveria mesmo, porque a gente sempre te pede dicas e tudo mais. Foi assim que eu resolvi criar um Instagram do zero. E aí eu criei um Instagram pensando mesmo em compartilhar minhas aventuras de viagem, compartilhar as marcas bacanas, as dicas de viagem para as pessoas. Mas começou por isso, por ficar cansada de piada sem graça. Isso que fez a motivação se consolidar mesmo, né? Pra você. Exatamente. Agora as pessoas entendem que sou eu mesma que estou por trás de todas as minhas viagens. Não tenho pai, não tenho a mãe, não tenho marido, não tenho namorada, não tenho ninguém. Sou simplesmente eu. Até porque você vive em outro país, né? Sozinha, assim, né? No sentido de casa, de trabalho, você trabalha, você mostra o seu dia a dia, né? Isso é muito legal. Assim, eu tento não mostrar tanto o meu lado pessoal. Acho que o meu Instagram, eu tento focar mais nas experiências de viagem em si. Uhum. Óbvio que nos stories a gente acaba mostrando o nosso dia a dia. Eu trabalho numa empresa, então, assim, eu trabalho igual a todo mundo, de 9 às 6. Tenho as mesmas quantidades de dias de férias que todo mundo. Às vezes eu consigo trabalhar um pouco remoto, que facilita, mas de modo geral o meu trabalho não é nada de diferente do que de todo mundo. Agora é só você ter prioridades, e em termos de prioridades, uma das prioridades da minha vida é viajar. Então, sempre que eu tiro férias, ou é para viajar ou para ver família, mas é basicamente isso. E uma coisa, eu tava lembrando aqui sabe, várias vezes que a gente falava sempre isso, né? Que a questão de... É prioridade, né? Então, da mesma forma, eu vou dar um exemplo bem simples, assim, pra vocês. Eu, por exemplo, a Gisele briga muito comigo em relação a isso, porque eu não gosto de comprar roupa. Não é uma coisa que me enche os olhos. E além de não ser uma coisa que me enche os olhos, eu não gosto. Então, se falar assim, vamos comprar roupa? Não vamos. Eu não vou. E eu não gasto, por exemplo, R$100 numa peça de roupa.
Mas se você me chamar pra jantar, eu vou gastar 200, 300, o que eu tiver, o que tiver disponível, eu vou gastar pra comer. Então, assim, é questão de prioridade, é questão de gosto, né? E isso é uma coisa que te faz bem, né? Uma coisa que sempre te fez, né, na verdade, desde que a gente se conhece. Exatamente. Eu acho que assim, cada um tem as suas prioridades. Você ama comer, então você pode gastar tudo em comida. Aliás, nos conhecemos em uma viagem, né? Exatamente. Vamos contar, chegar lá, vamos contar. chegar lá. Mas é tudo isso. Você não vai conseguir fazer tudo na sua vida, né? Então, você tem que estabelecer prioridades. O que você quer exatamente gastar o seu dinheiro e também o seu tempo. Porque a gente também não tem o tempo sobrando nessa vida. Então, é estabelecer as suas prioridades e ir atrás delas. É como ter uma vida saudável, é como ir na academia, é como se alimentar bem. E também, acho que viajar também é uma das terapias aí, das qualidades de vida. Não, eu acredito nisso, com certeza. E assim, ainda, sabe, dou mais ênfase na viagem, né? Não só na viagem, mas nesse sentido de viajar, de se entreter, de fazer o que gosta, porque isso é um dos pilares da vida saudável. A vida saudável, como a gente, né, sempre fala muito, não é você não comer um hambúrguer, não é você não fazer algo. Pelo contrário, é você fazer com equilíbrio, é você saber que em um momento você vai fazer algo que vai se balancear com aquilo, né? E a viagem é muito isso, né? Você tem o momento que você se dedica no seu trabalho, que você está ali trabalhando de 9 às 6 no dia a dia, e aí tudo aquilo faz total sentido quando você aproveita com o que você gosta, que no seu caso é a viagem, né? Exatamente, é o que a gente estava até falando do café da manhã, que você estava me perguntando como as pessoas podem manter uma vida saudável, uma rotina saudável. E eu falei, não, gente, não pode pular o café da manhã. Café da manhã de hotel é maravilhoso, tem que comer o café da manhã mesmo, sabe? Se for umas férias, uma semana, 2 semanas, depois você volta para sua rotina e você volta para sua alimentação saudável. Mas tem que aproveitar. Sim. Uma coisa é você estar de férias e você relaxar e curtir 100% aquele momento. Outra coisa é você viver viajando, aí sim você tem que adaptar a sua alimentação saudável à viagem. Aí você aluga o Airbnb ou algum hostel ou algum hotel que tem acesso à cozinha para preparar suas refeições, economizar no dia a dia e tudo mais. Mas se você estiver num hotel bom, aproveita o café da manhã. É bem um 80-20, né, Gi? É assim, você fazer o 80%, né, sempre do melhor, para aqueles 20% ali você ter, né? Eu sempre sou muito assim, pelo menos comigo funciona muito bem, né? Então, não é questão de resultado. Eu acho que já foge um pouquinho ali do resultado. O resultado, para mim, é categórico. Tudo que você se dedica é a quantidade que você tem de resultados. Exatamente. Então, se você se dedica 80% do seu tempo, do seu treino, da sua dedicação, você vai ter 80% de resultado. Se você se dedicou 1 ano numa vida saudável, não vai ser as 2 semanas de férias que vão te tirar da sua vida saudável ou da sua meta de gordura corporal ou emagrecimento. Exatamente, eu concordo. E assim, é questão de constância, né? Então, fazer o que você gosta também faz parte de um hábito saudável. Então, você se dedicar, né, como a Gi falou, 1 ano malhando, treinando, cuidando da sua alimentação, e você ter vontade, né, de ficar 2 semanas numa viagem aproveitando o melhor daquela culinária local, não é isso que vai definir o seu resultado, com certeza. Óbvio que a gente também não vai comer a vida nas 2 semanas, né? Também não faz muito sentido, mas é sempre ter, né, consciência de que sim, você pode aproveitar aquilo. Exatamente, até porque em viagens você também acaba fazendo muito mais exercício, você fica muito mais ativo, anda você mais, anda né? muito, né? Geralmente você vai para uma cidade, você anda lá 10, 15 quilômetros na cidade, às vezes sem nem reparar, chega no final do dia, você vê, nossa, eu perdi tudo isso de caloria, eu andei tudo 10 isso. 10 mil passos, 20 mil passos, sempre assim, né? Exatamente. Não, muito legal. E Gi, conta pra gente, de todas as viagens que você já fez, qual foi a que mais te marcou, assim, em relação à dificuldade? Porque a gente sabe que as dificuldades, né, os perrengues, né, que a gente passa na viagem, normalmente são os que trazem a maior história, assim, né, a mais marcante. Sim, eu posso falar uma que não teve a dificuldade em si, mas eu acho que foi a viagem que mais me marcou. E é um destino que provavelmente muita gente nunca foi, né, ou conhece uma parte super turística, que foi o Haiti, que foi uma viagem de voluntariado, foi uma viagem pós-furacão, em 2016, e viver ali por 2 semanas, em toda aquela catástrofe, em viver como aquelas pessoas vivem, eles não têm energia. Para você ter noção, as pessoas que têm dinheiro compram packs de energia.
você ir no mercado onde tem mais seguranças do que o banco. Você passa por um detector de metais, né, para entrar dentro de um mercado, e dentro do mercado tem vários caras armados, seguranças armados, porque as pessoas querem, na verdade, roubar comida. Então, ver tudo aquilo, vivenciar ali 2 semanas daquilo, me marcou muito. Então, para mim, foi a viagem que mais me marcou em termos de, caramba, se eu vou reclamar de alguma coisa, eu lembro daqueles dias que eu vivi, eu falei, não nossa, tem muito mais de reclamar. Como eu sou sortuda, sabe? Eu não nasci em família rica, mas meus pais me deram tudo que eu precisava. E a gente tem tudo que a gente precisa em casa, a gente tem energia. A gente nunca nem imaginou viver sem geladeira, né? Que é uma coisa que eles vivem sem. Então, a gente nunca imaginou viver sem água, por exemplo. Água que eles não conseguem beber porque não tem água potável. Então, foi uma viagem para mim. Eu não falo de dificuldades, porque eu fui com um grupo de voluntários, mas com certeza foi a viagem que mais me marcou em termos de vida, assim. Entendi. De diferenças culturais, né? São muitas, né? Eu lembro que uma coisa que marcou muito para mim, Gi, foi na África. Eu não conhecia muito, né, assim, muito a fundo a história, né, do apartheid e tudo mais, e vivenciar aquilo foi uma coisa que me marcou muito. Eu posso dizer para você que a gente também ainda vai chegar lá, né, mas nós estávamos juntos nessa viagem e, assim, eu de fato não tinha noção do quanto ainda era marcante o apartheid, assim, na cidade do Cabo. E assim, foi bem impressionante para mim ver aquilo, porque não é uma coisa que a gente, por mais que o Brasil hoje, né, ainda não esteja, né, aonde nós gostaríamos que estivesse, para mim, vivenciar aquilo foi um pouco chocante, porque estava muito mais atrás, né, do que a gente está acostumado. Então, recentemente eu fui no Marrocos e a gente passou por uma cidade bem pequena, bem no interior, próximo à fronteira da Argélia. E lá predominava os muçulmanos extremistas, que as mulheres usam aquela burca preta e só mostram os olhos, né? Na verdade, elas só mostram efetivamente o rosto dela para os maridos em casa. E sempre a gente escuta dizer que isso é uma submissão absurda, porque no nosso mundo ocidental isso é absurdo, que as mulheres não poderiam permitir isso e tudo mais. E eu tive o prazer, né, a coincidência de falar com uma dessas mulheres por 2 minutos, mas enfim, que era algo que também... Conhecer o mundo dela ali, né? Exatamente, perguntar para ela como que ela se sentia, porque... Ao meu ver, sempre, a minha vida inteira, eu achei aquilo um absurdo. Eu, como mulher, eu que gosto de empoderar outras mulheres... Né? Por que elas usam isso, né? Se no Marrocos é permitido elas viverem sem a burca e tudo mais. E ela me falou porque ela cresceu assim e ela se sentia especial sendo assim. Então, assim, ela era feliz sendo assim. E isso... é um pouco baque, né? Quando alguém te fala... Não, eu sou feliz assim. Ninguém está me obrigando. Se eu quiser trabalhar, eu posso. Mas eu não quero. Eu me sinto especial estando assim, cuidando da minha casa e sendo uma joia preciosa para o meu marido. Pra gente é um pouco impactante, para a nossa realidade, mas eu acho que a gente tem que abrir a cabeça, porque não é todo mundo que é igual a gente. E se essas pessoas são felizes assim, a gente não pode julgar a felicidade delas. Então, essa mudança de cultura tão grande, às vezes, abre a sua cabeça, e eu sempre brinco que uma mente expandida nunca volta ao seu estado original. Sim, com certeza. Então, você aprende mais a ter muito mais empatia pelo próximo, sem os seus próprios julgamentos, que você cresceu naquele mundo, mas não é o seu mundo que é a verdade perfeita. Absoluta, né? Exato. É muito aquele sentido da alteridade, né? Aquela de você saber, de você ter certeza de que o outro, ele é diferente e ele pensa diferente de você e tá tudo bem. Porque muitas das vezes a gente acha que, não, mas é melhor pra mim, é melhor pra ele. E não é. As pessoas... É um ser humano diferente, Exato. É um ser diferente. Eles nasceram e cresceram num ambiente totalmente diferente do Isso seu. Aí, cultura diferente, e com certeza eles vão pensar diferente. E tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Ninguém pode julgar o próximo por pensar ou por querer... É igual, né, do mito da caverna do Platão, que ele cresceu e nasceu nas sombras e ele acha que aquilo é a realidade dele. Então, é um pouco isso, assim. Quando a gente transforma isso para o nosso mundo real, cada um nasceu e cresceu na sua própria realidade. Exatamente. Mas o bacana disso tudo é quando você tem a capacidade de sair da sua própria bolha.
E aí você consegue ter mais empatia pelo próximo, não importa qual religião, não importa qual a cor, a raça, ou nada, ou a classe social, ou nada. E você só consegue isso se permitindo, né, Gi? A sair do seu próprio... Como foi para você se permitir a isso? Sempre foi um desejo interno, eu vou me permitir a isso, eu quero... Ou não, uma vez você se permitiu e daí você viu que era bom? Não, desde criança eu tenho uma curiosidade muito aguçada. Então eu quero entender e eu quero saber como é que funciona, sabe? Além daquele muro, além daquela fronteira. Então, você vai mudando aos poucos, óbvio. Eu queria conhecer outros países, mas hoje eu acho que também, além de conhecer muitos países, eu acho que eu quero conhecer mais muitas cultura, pessoas. né? Porque quando você conversa com as pessoas e você sabe ver uma outra perspectiva, torna aquela viagem, às vezes, muito mais especial do que simplesmente você só ir num ponto turístico e tirar uma foto bonita pro Instagram, sabe? Óbvio, o Instagram tá ali para inspirar as pessoas, o Instagram hoje inspira muita gente, e isso é muito legal. A maioria do meu público é feminino, por exemplo. Então, é muito legal ver as meninas querendo, indo, viajando sozinha e não tendo medo de viajar e não esperando ninguém, né, para viajar com elas. Então, eu fico muito orgulhosa disso. Mas depois você vai mudando até o seu próprio hábito de viajar. E eu acho que hoje é muito, muito sobre as pessoas. Legal. Isso é muito bom porque a motivação, ela quando não é algo, né, que é... Eu não vou chamar de fútil, eu não tenho a palavra certa, mas a motivação, quando ela não é algo vazio, quando ela é algo que te preenche, ela vira um combustível, né? E esse combustível cada vez se torna maior. Eu digo isso justamente pelo esporte, né? O esporte foi pra mim uma motivação. Eu infartei e se eu não fizesse aquilo, eu tinha que fazer, porque senão eu ia morrer. Era tão simples quanto. E do nada não virou só essa motivação. Tudo bem que a motivação não era minha vida, era minha saúde, mas a motivação ela veio de algo que eu comecei a gostar, algo que começou a fazer parte de mim, né? Que foi a corrida de rua. E dar propósito para as outras pessoas terem um estilo de vida mais saudável. Exatamente, isso vai te trazendo mais combustível, né? Eu costumo falar muito com os meus seguidores, por exemplo, que mandam directs falando, poxa, eu emagreci 20 quilos, obrigado pelas suas dicas e não sei o quê. E, cara, isso é fenomenal. Não tem preço, né? É porque assim, muita gente olha, não sei o que, seguidores, mas cara, um depoimento que vocês mandam é uma coisa assim... É incrível. Incrível. Aquilo é o combustível, aquilo é a lenha, Eu né? me inspirei em você pra ir, sabe? Pra fazer uma ação, então... Você saber que você foi um canal de motivação pra alguém é muito gratificante. E talvez, eu arrisco a dizer, pelo menos pra mim, que eu me motivo mais com os meus seguidores, talvez, do que eles me usem como motivação, porque... Sabe, às vezes é uma coisa que a gente estava falando muito em ter o privilégio. Às vezes eu me sinto privilegiado com algumas coisas. Tudo bem, né? Eu tive um risco de morte, né? Mas, sabe, às vezes eu me sinto... Eu sei que eu tenho alguns privilégios e que eu vejo que meus seguidores que eu acompanho, aquelas carinhas conhecidas ali que eu olho também, sabe? No direct, nos stories... Eles fazem muito melhor do que eu e, às vezes, não têm alguns privilégios que eu tenho. Então, aquilo me faz refletir a vida, me dá combustível para eu ser cada vez melhor e levar um conteúdo melhor também, né? Então, além, né? Essa motivação é muito, muito, muito bacana. Hoje, e agora vamos... Eu tava doido para chegar nesse assunto. Conta um pouquinho como foi que a gente se conheceu. O que você lembra dessa... Como eu falei pra vocês, a gente se conheceu numa viagem, né? A gente também não se conheceu no Brasil e a gente se conheceu na África do Sul. Foi na África do Sul. Minha prima sabia muito que eu queria ir pra África. Eu tenho um carinho muito grande pela África. E a Juju, ela também queria, né? Eu lembro que a minha motivação foi ir pra África, por exemplo, fazer essa prova, porque era o sonho da Juju fazer uma ultramaratona. E eu não tinha nem feito uma maratona ainda, né? Quando a gente foi pra lá. Então foi incrível essa viagem. Mas você sabe que a Juju mentiu pra mim, né? Porque você me contou. A Juju sempre viajava nos últimos anos. E ela não falava de prova, né? Não, pra fazer maratona. Pra fazer prova, né? Não necessariamente maratona. E eu queria muito ir pra África. E aí eu falei, Ju, mas você não tá pensando em fazer nenhuma maratona, não. Ela, não, ainda não me inscrevi em nada, não se preocupa.
vai ser um tempo nosso, a gente vai aproveitar a África do Sul. De fato foi, né? Foi um tempo maravilhoso, mas... Aí depois de alguns meses ela me contou que ela tinha escrito na prova, porque não tinha saído o resultado ainda, então não estava confirmado que ela ia correr. Ou seja, se não tivesse a prova, ela não iria pra viagem. Ela me enganou direitinho, Juju. Não, e pra mim foi muito, assim, engraçado, né? Porque eu e a Juju, a gente, desde que nos conhecemos, e aí só pra vocês terem uma ideia, né, da forma especial como somos, né? Eu, Juju, Gisele. Que assim, a Juju, ela, quando eu passei por esse momento, né, de risco de morte, foi a Juju que me incentivou a conhecer a corrida, né? Foi a Juju que, não, você vai correr pra você parar de fumar, você vai correr pra você emagrecer, eu vou te levar pra correr comigo. E naquela época ela já era maratonista, né? Então ela já tinha, ó, chão de experiência. E quando ela chegou pra mim, ela falou, a gente ia se inscrever na Maratona do Rio, que foi 2017. 2017. Que a gente 2017. E aí a gente ia se inscrever na Maratona do Rio e ela falou, então, não vamos nos inscrever mais na Maratona do Rio. Eu, não, Ju, não. A gente vai se inscrever numa ultramaratona da África. Eu, Ju, como é que eu vou fazer isso? Vamos nos inscrever numa ultra da África. Tá bom, vamos que vamos. E deu tudo certo. E no final a gente estava numa casa com quase 10 pessoas. No final estávamos numa casa gigante, com muita gente, todo mundo na mesma vibe. E foi aí que nós viramos melhores amigos. Foi especial, aquela viagem foi muito especial. Foi especial. E a gente se conheceu, assim, a gente teve uma consolidação da amizade, vamos botar assim, simplesmente porque eu tinha um date, a casa estava toda trancada, né, Gi? Todo mundo dormindo, porque eu eu que sabia o código. Eu já tenho hábitos noturnos. E aí eu acordei a Juju e a Juju falou, eu já tenho um date marcado desde 20 dias antes do Brasil. Eu preciso encontrar, o menino tá no portão. E a Juju não sei o código. E ela falou só a Gisele que sabe. E aí, 3 horas da manhã, acho que 3 ou 4 horas da manhã, eu fui lá, Gisele igual uma rainha, no quarto só dela, Gi, me fala a senha. Ela foi lá e falou a senha, e eu fui lá e abri o portão, e aí a Gisele... E você lembra a senha até hoje, né? Esse é o mais inacreditável. Eu lembrei, em 3 dias eu apaguei a senha da minha cabeça. Eu costumo brincar com ela, que a nossa amizade, ela tem um código, sabe, de segurança, que é o 7428. Não, você lembrar essa senha é excelente. É muito especial, né, gente? Você percorrer 10 mil quilômetros pra fazer um date, óbvio que não pra fazer um date, né? Mas um date depois de percorrer 10 mil quilômetros, de fato é especial, né? De fato foi especial. Não, foi mais especial a nossa amizade. Foi. Ainda é, né? Ô, Gi, e conta pra gente uma coisa. Agora já sei um pouquinho mais sobre a sua viagem do Marrocos. A gente já relembrou algumas coisas também da África do Sul. E a próxima viagem? Já sabe, mais ou menos, já arde no seu coração aquele desejo de próxima viagem? Olha, no começo do ano, geralmente, eu planejo as minhas viagens com antecedência. Então, assim, eu já tenho alguns destinos em mente para esse ano, mas ainda não está 100% planeado. Então, eu tenho que alinhar com o trabalho, enfim, época do ano e tudo mais. Né? Eu tenho que planejar certinho, mas eu já tenho na minha cabeça os destinos que eu quero ir. E por um acaso, ano passado eu fiz isso. E Marrocos estava na lista e Marrocos foi meu último destino. Check, né? E deu super certo. Então eu vou ficar quieta. Ah, não. De novo, ela vai fazer suspense. Ela vai fazer eu saber das novidades junto com todo mundo. Mas, e ela sabe que eu sou ciumento, gente. Não vou nem falar nada. Mas a ideia é trazer destinos novos, assim. A ideia é essa. Legal, legal. E é muito bacana, né, Gi, que conforme você vai trazendo destinos novos para sua bagagem, né, muitas das vezes você acaba também incitando outras pessoas, né, que não gostam de viajar também, né? Porque existem pessoas que não gostam de viajar. Eu, por exemplo, era uma pessoa que não gostava de viajar. E fui incitado pela Juju, né, que é a prima dela e minha prima também, né, minha melhor amiga. Eu não gostava de viajar e a Juju me deu essa motivação. E hoje você também faz isso, né? Você mostra a forma como que a mulher, por exemplo, pode ser independente na viagem, a forma como que ela pode descobrir novos lugares e se autoconhecer sozinha numa viagem, né? Isso é muito, muito legal, porque você traz a experiência para sua bagagem e ao mesmo tempo você incita outras pessoas a
né, buscarem Eu esse sempre item brinco também. que quando o bichinho da viagem pica, já era, sabe? Então, mas é isso que eu falei. Eu acho muito Sim. legal quando as pessoas começam... Eu fico muito feliz quando as pessoas começam a viajar e começam a desbravar vários Porque países. você sabe a experiência que representa pra você, né? E eu falo, não, vai mesmo, vai, só vai, sabe? Então, assim, é muito bacana. Eu fico muito Sim. feliz de ver as outras pessoas viajando também. Não, com certeza. E nós não programamos a nossa próxima ainda, hein? Já tá na hora de programar a nossa próxima. As nossas viagens... Tem que me visitar em Portugal primeiro, Pois você tá me Tô prometendo. te devendo essa meta. Tô te devendo essa meta. Há 3 anos. Há 3 anos. E Gi, fala pra gente assim, em relação à dica de viagem, 2 perguntas aqui, aí a gente separa. Uma é, qual é o lugar que você mais indicaria, o lugar que você mais gostou para quem vai fazer a sua primeira viagem fora do país? E pode ser também não a primeira, mas é porque normalmente a primeira é mais especial pra gente, né? Então, vamos botar uma mais especial. Essa é uma pergunta. E a segunda, qual dica você daria para todo o nosso público, né? Nós mesmos que a gente gosta de comer, né, algo saudável, cuidar da nossa alimentação. Qual dica você daria de algo que essa pessoa possa fazer durante uma viagem? Tá, vamos lá. A primeira pergunta não tem resposta. Justamente porque nós somos tão diferentes. Então, Sim. cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem o seu estilo de viagem, cada pessoa gosta mais de um tempo, por exemplo. Tem gente que gosta mais de inverno e de neve, tem gente que gosta mais de verão, de praia. Então, assim... Vai de gosto, né? Por a gente ser tão diferente, a sua viagem dos sonhos vai ser muito personalizada, vai ser sua viagem dos E sonhos. vai ter itens ali que, de repente, né, às vezes... E até o seu destino dos sonhos pode ser todo mundo concordar de ter o mesmo destino dos sonhos. Por exemplo, Paris. Vamos todos para Paris. E cada um viaja Outra de um... viagem que eu tô devendo a ela também. Cada um viaja de um jeito. Tem gente que vai querer uma Paris de luxo, tem gente que vai querer uma Paris boêmia, tem gente que vai querer uma Paris romântica. Então, assim, o mesmo destino pode te oferecer diferentes experiências. Sim. Então, vai Concordo. muito da pessoa para escolher. Mas, assim, a dica que eu dou é: escolha seu destino, planeje a sua viagem e vá. É isso. A sua experiência é Dá o primeiro única passo, e ninguém né? tira ela de você. Verdade. E, gente, uma coisa que ela falou que é muito legal é que, por exemplo, esses dias mesmo eu ouvi uma outra amiga minha colocando, né, no Instagram e falando: gente, eu amei Paris e não vi um rato. Eu achei engraçado, porque realmente todo mundo que fala de Paris fala que é uma cidade que tem um mau cheiro, que tem muito rato, né, perambulando, percorrendo pelas ruas. Mas essa minha amiga foi e falou que eu amei Paris e não vi nenhum rato. Então, realmente, é muito da perspectiva, né? É muito do lugar que ela frequenta, da hora. Tem tudo isso, Eu né? fui recentemente para Nova York e me fizeram várias vezes a mesma pergunta: Nova York fede? Gente, como assim? Eu não tinha essa percepção que Nova York fedia. Eu também não tinha, mas assim, as pessoas, várias pessoas me mandaram mensagem: Nova York fede? Aí eu... Qual a perspectiva? Depende do lugar, onde você tá andando, exato. sabe? Então, pode ser que talvez algumas regiões feda, eu não sei, assim, tipo, eu fiquei até... Foi uma pergunta curiosa, tipo... Uma pergunta boa de se jogar, né, num site de pesquisas. Pois é, assim, pra mim, Nova York não fede, gente, mas assim, cada um tem a sua experiência. Como, da última vez que eu fui pra Paris, eu também não lembro de ter visto rato. Pode ser que eles estejam amenizando a situação por lá, não sei. É complô, amiga. É complô. Tô brincando. Mas, Gi, agora sim, de repente eu acho que uma das dicas mais importantes assim que a gente pode dar, né, para as pessoas que gostam de viagens é como começar o planejamento de uma viagem. Tá, então assim... Por exemplo, eu quero viajar hoje e por onde eu devo começar? Vou botar assim, os 3 principais passos. Isso. Primeiro você tem que escolher o seu destino, né? Para onde você quer ir. E aí, a partir dele, você desenvolveu um budget para isso, tá? Então, assim, primeiro... Ou seja, você destino. conseguir ali juntar, planejar de uma forma com que você Isso. vá para a viagem, tendo todo o montante que você acha que vai gastar O até o ideal fim. é que você comece uma viagem próxima. Se você nunca viajou, eu falo, gente, viajar para cidade vizinha já é planejar uma viagem, já é Sim. começar a se planejar para uma viagem. Eu sempre dou essa dica também, tipo... As pessoas que falam, eu nunca saí do Brasil, vou sair a primeira vez, vá pra Argentina, por exemplo. Exatamente. É maravilhoso, é um lugar que você vai se sentir fora do país, porque é culturalmente bem diferente,
Mas é muito pertinho, né? Pra quem vai de voo direto, 4 horas tá lá. Muitas Não vezes é uma conexões... viagem tão cara, pela nossa moeda e até tudo pela mais. moeda, exato. Mas assim, eu acho que assim, você pode ir pra onde você quiser, acho que o céu é o limite. Então, acho que você tem que definir o seu destino, para onde você quer ir. É o mais importante, né? É o mais importante. Se não for aquele destino específico, alguns destinos próximos, que você consiga ter bons voos, né? Que a gente chama de hub de viagem. Boas opções, né? Então, tem alguns lugares que a passagem vão ser mais baratas. Então, você vai estudando, você vai conseguindo aprender esses detalhes para você... Como se fosse tipo de estudante, alguma coisa assim, né? Não, para você, por exemplo, saber que você consegue ir para um lugar muito próximo. Por exemplo, com benefícios mesmo. Por exemplo, quando eu fui para o Haiti, a passagem para o Haiti do Brasil era caríssima, caríssima. O que eu fiz? Eu comprei uma passagem para Miami. E de Miami eu comprei um voo para o Haiti que foi $100. Então, assim, o ideal é que você... Óbvio, eu já sabia disso, mas muita gente pagou muito caro porque não sabia e comprou uma passagem diretamente do Brasil. Que, teoricamente, estava em promoção, né? Então, assim, o ideal é que você escolha seu destino, mas esteja uma flexibilidade de datas e de localidades próximas, que você consiga pagar mais barato e otimizar o seu custo dessa viagem. Então, primeiro, é o destino, escolher para onde você quer ir. Segundo, escolher o seu budget. Como eu falei, você pode ser um viajante de luxo ou você pode ser um mochileiro. Então, de acordo sempre com tem que ter uma alternativa ali, né? Com o que você quer, como você quer viajar. E o quão distante é a sua viagem da sua realidade atual. Então, assim, eu vou viajar, vou fazer meu destino dos sonhos em 1 ano, em 6 meses, em 10 meses. Você começa a se planejar a partir disso. Então, você faz o primeiro passo e se planeja aí por quantos meses eu tenho que juntar dinheiro para eu conseguir fazer essa viagem no final. Não se endividem por viagem, porque... Isso é a pior coisa. Né? Então, se planeje antes, faça um planejamento bem feito, consiga otimizar os custos dela e viajem tranquilo. Quando você voltar, você vai estar querendo outra viagem, aí você começa a juntar dinheiro de novo. Exatamente, exatamente. É sempre assim, né? Igual tatuagem. Me falaram a mesma coisa sobre tatuagem e tô eu fazendo. Você vai fazendo, exatamente. Bom, gente, eu, assim, tô muito feliz que a Gisele tá aqui, passando um pouquinho da experiência dela para vocês. Eu acho que, como a gente sempre fala, né, a viagem, ela faz muito parte da vida saudável, sim. E é saudável você planejar a sua viagem, é saudável você planejar a sua viagem com a sua família, ter um momento de qualidade com a sua família. E, claro, assim, aproveitar dicas de quem já, sabe, tá por aí, pelo mundo, andando pra poder não cair também em cilada, né? Porque a gente sabe que viagem, né, amiga? Você chegou em outro país, já muda tudo, né? Você tem que estar aberto que você vai passar perrengue. Não importa como, você vai passar perrengue. E como, né? Então, já temos, né, inclusive, nossos... Você tem que tentar amenizar os perrengues que você vai passar. Mas todo viajante, você está vulnerável, você está fora da sua zona de conforto. Então, esteja aberto a não sair tudo perfeito. E tá tudo bem se não sair tudo perfeito. Faz parte também das experiências e das histórias de viagem. Legal, bacana. E qual dica você mais deixaria, assim, para todo mundo, Gi? Só vá. Uma dica geral, assim, Vá. Se planeje e vá. Só vá. Porque, às vezes, a gente sonha muito e a gente acha que está muito distante. Exato. Mas quando a gente fala assim, não, eu vou. E só esticar a mão, você começa a se planejar para aquilo dar certo, você vê que é mais fácil do que você imagina. Então, tira os sonhos do papel e vá, sabe? Eu acho que isso no final da sua vida, o que vai mais ter valido a pena vão ter sido as suas ações de ter ido lá e feito. Bom, eu trouxe aqui a Gi, né? Eu tô muito feliz, muito feliz que a Gisele tá aqui. Eu quero agradecer pela sua participação, né? E dizer, assim, muito obrigado também pelas formas, né? De informações e por você abrir o seu conhecimento, né? A sua experiência com a gente. E conta um pouquinho sobre as suas redes sociais. Fala aqui pro pessoal aonde tá as suas redes sociais, para quem quiser seguir, acompanhar as viagens. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito orgulhosa desse seu projeto, de verdade. Eu acho que incentivar as pessoas hoje em dia a ter uma vida melhor é muito importante, né? A gente já vive com uma sobrecarga muito grande de tudo nessa vida, né? Então, ajudar essas pessoas todo mundo a melhorar, a ter uma vida melhor, não tem preço. E umzinho a mais que seja, né? Já, exatamente. É o que você falou, não de é um inspirar. Número, né? Não, exatamente. É um sonho que tá
sendo construído. Exatamente. Então, tô orgulhosa de você como amiga. Obrigado. Parabéns pelo projeto. E quem quiser saber mais de dicas de viagem, só seguir no Instagram, Over 100 Cities. Bota aqui embaixo porque tá em inglês o nome. Pode me mandar DM, pode conversar comigo, não tem problema nenhum. Todo mundo é amigo, não tem essa coisa de seguidor. Quem for lá no perfil dela, lá no DM dela, vai lá e escreve assim, gostosa! Aí fala que foi o amigo Fit que mandou. Tá em processo. Gi, obrigado pela sua participação. E você que tá aí do outro lado, quer receber mais dicas de alimentação, vida saudável, esporte, e claro, né? Você não pode perder o próximo episódio do nosso Café com Amigo Fit. Esperamos você na semana que vem, né, Gi? E te espero em Lisboa.